Olá, sejam bem-vindos ao portal Reação Ativa. Eu me chamo Edson Luiz, sou especialista em infraestrutura Microsoft e MCTS em Windows 7. Nessa videoaula de hoje eu vou demonstrar para vocês como utilizar o Windows 7 gratuitamente por 4 meses, de forma legal. Tá? Quando a gente instala qualquer versão de Windows, oficialmente a gente tem 30 dias para ativar, né? No entanto, em qualquer versão de Windows 7 tem um software embutido no próprio sistema operacional que chama gerenciamento de licença de software. Com ele você pode estender o prazo de validação do seu Windows em até 120 dias. Vale ressaltar que esse procedimento não é pirataria, não é crack, não está mexendo em absolutamente nada no sistema operacional, tá? Não é pirataria isso. É tanto que a própria Microsoft não existe nenhum problema se o usuário queira estender o período de teste do Windows, tá? Também é aconselhável você fazer isso quando o seu Windows falta apenas um dia para a ativação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui com a minha máquina virtual. Eu tenho o Windows 7 instalado aqui e ele já venceu o período de teste, aquele período de 30 dias. É tanto que ele está falando aqui que essa cópia do Windows não é original. Eu vou mostrar aqui para vocês, vindo aqui no iniciar, aqui no meu computador, indo em propriedades. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu tô com o meu Windows, ele já expirou aquele período de 30 dias, né, que eu tenho para mim estar utilizando o sistema operacional. E ele acabou desabilitando vários recursos, porque já passou o período de 30 dias. Mas eu posso estender esse período por mais 30 dias. Por exemplo, se eu trocar aqui o papel de parede ou reiniciar minha máquina, não vai funcionar, porque o Windows para aqui vai estar como pirata, né? Eu não vou ter mais 30 dias. Ou eu executo um software de um crack para tornar o meu sistema operacional original, ou eu formato a máquina e reinstalo o Windows novamente para mim ter aqueles 30 dias para mim poder utilizar o sistema operacional. Só que eu não preciso fazer nada disso. No Windows 7 tem um recurso que poucos profissionais da área conhecem, e eu vou mostrar aqui para vocês. Indo no iniciar, pesquisar, digite cmd e vamos executar o comando aqui do cmd como administrador. Vai abrir a tela do DOS e aqui a gente vai digitar um comando slmgr espaço menos REARM. Vamos dar um enter e note, o comando foi concluído com êxito. Precisamos reiniciar o sistema para que as alterações tenham efeito. Vamos dar um OK. Vamos sair. Vamos reiniciar a máquina. Note que antes de eu executar, eu fui lá no meu computador, propriedades, e mostrei que o Windows ele já tinha expirado aquele tempo de 30 dias que eu tinha para mim fazer todos os testes para saber se eu queria ou não comprar uma licença do Windows 7. Só que a minha licença acabou expirando. Só que agora eu vou ativar o meu Windows, vou pegar mais 30 dias para mim ter mais 30 dias para mim poder utilizar o Windows 7, para mim ter todos os recursos. Vale lembrar que o ideal é sempre você fazer isso quando tiver faltando apenas um dia para terminar aquele período de 30 dias de teste. Aí você faz esse procedimento, você executa o slmgr espaço REARM e pressione o Enter e reinicie a sua máquina. Com isso você vai ganhar mais 30 dias, vai estender o seu período por mais 30 dias. Você pode fazer isso até
3 vezes. E com isso você pode utilizar o Windows 7 num período de 120 dias gratuitamente. Você pode pegar todas as atualizações. Aí passado desse período de 120 dias, aí sim você vai ter que comprar uma licença. No meu caso, como eu deixei o Windows expirar, ele ainda vai mostrar aqui que o Windows ainda não é original. Então vou colocar aqui perguntar depois, vou dar um OK, vou fazer logon aqui no Windows. Vamos aqui no iniciar computador, vamos aqui em propriedades. Vamos expandir aqui e veja, eu tenho mais 30 dias para me ativar o meu Windows, tá vendo? Antes de eu executar o comando, eu não tinha essa opção, o meu Windows já tinha expirado e praticamente alguns recursos do Windows 7 tinham sido desabilitados. O que eu fiz? Digitando o comando, eu ganhei mais 30 dias para me ativar para me utilizar o meu Windows. Então vamos agora aqui só mudar o papel de parede, vamos colocar qualquer papel de parede aqui, só para a gente, vou tirar essa tela preta aqui, vamos colocar aqui, vamos salvar, OK, aqui. Por que apareceu aquela tela mesmo eu executando o comando, reiniciando a máquina e apareceu aquele comando que o Windows era pirata e se eu não queria resolver o problema inserindo uma chave para me ativar o Windows? Por quê? Porque eu deixei o meu Windows praticamente acabou aqueles 30 dias que eu tenho oficialmente para me testar o Windows. Eu utilizei os 30 dias e aí ele soltou a mensagem que o Windows era pirata. O ideal é sempre você fazer isso quando estiver faltando apenas um dia. Então eu instalei o Windows 7 hoje, utilizei ele nos próximos 29 dias. No 30º dia eu utilizo o comando slmgr espaço -reamr. E dou Enter, reinicio a máquina e aí eu vou estender esse tempo para me estar utilizando o Windows 7. Aí eu ganho mais 30 dias. Quando estiver chegando lá no 29º dia ou no 30º dia, eu executo novamente o comando, eu ganho mais 30 dias. Depois, quando estiver acabando de novo, eu executo pela terceira vez esse comando, eu ganho mais 30 dias. Com isso eu posso utilizar o Windows 7 num período de 120 dias gratuitamente, pegando todas as atualizações. E nesse intervalo eu decido se eu vou ou não comprar uma licença, uma chave referente a uma versão de Windows para me ativar o Windows. Lembrando que esse procedimento não é pirataria, é um recurso que só tem no Windows 7, tá? Que é um recurso que é o gerenciamento de licença de software que já vem embutido no Windows 7. Então com isso a gente consegue estender esse período de avaliação de 30 dias para 120 dias. Não é pirataria isso, tá? E agora aqui eu vou reiniciar a minha máquina novamente para mostrar para vocês que esse comando funciona. Se eu tivesse feito esse procedimento quando tivesse faltando apenas um dia, eu executaria o comando, reiniciaria a máquina e automaticamente eu não precisava, já estava lá, o Windows é original, tem mais 30 dias. Como eu deixei expirar, eu vou ter que reiniciar minha máquina por 2 vezes. Eu vou mostrar para vocês que o comando funciona. Vamos aqui fazer logon, essa máquina está num domínio. E aí está. Tá vendo? Não apareceu mais aquela tela que você poderia ter sido vítima de falsificação, aquelas coisas todas, tá? Quando o Windows, quando expira os 30 dias, você deixa para fazer isso depois de 30 dias, aí você vai ter que reiniciar a máquina por 2 vezes. Agora quando você executar o comando, faltando um dia, 2 dias, você executa o comando, reinicia a máquina, automaticamente já tem mais 30 dias, você não precisa ficar reiniciando a máquina, tá? Vou mostrar aqui para vocês o comando que vocês têm que digitar aí na máquina de vocês. Lembrando que isso não é pirataria. slmgr
mgr-rearm. Esse é o comando que vocês têm que executar no comando do DOS, tá? Lembrando que vocês têm que executar entrar com o privilégio de administrador, tá? E executar esse comando slmgr espaço menos rearm e dá um enter, reinicia sua máquina. Com isso você ganha mais 30 dias para estar utilizando o Windows 7. Vale lembrar que você pode estender esse período até por 120 dias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e até a próxima.